Galera, podcast Conexão Jovem começando mais um episódio lindo para vocês. E hoje a gente vai falar de uma coisa que afeta toda a nossa vida diariamente, que é o nosso trânsito. E para isso a gente está aqui hoje com o Tom, com o Douglas, que vão contar um pouquinho pra gente de tudo isso. Além disso, eu tenho aqui com a gente o Max, que é o nosso jovem aprendiz do ProBem, que vai estar comigo nessa entrevista maravilhosa. Acompanha a gente aí. Tom, Douglas, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Jovem, e aqui vocês estão em casa. Obrigado, Thiago, obrigado. Ô, gente, acho que não tem como começar essa entrevista sem falar da semana que a gente está, né, dessa mobilização que está acontecendo em toda a cidade, que é a Semana Nacional do Trânsito, né? O que vocês contam pra gente um pouquinho dessa semana, o que está acontecendo, do Trânsito de Uberaba, o que vocês têm um pouquinho para falar? A Semana Nacional do Trânsito ela é uma semana que é instituída pelo Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, e ela fala sobre a segurança no trânsito. Então, todos os anos, do dia 18 de setembro ao dia 25, nós realizamos a Semana Nacional do Trânsito. O intuito dessa semana é conscientizar as pessoas da importância de redobrar a atenção no trânsito, para que a gente possa ter um trânsito com menos mortes, menos lesões. Lembrando que no trânsito, o trânsito só muda a partir do momento que a gente muda o nosso comportamento. Então esse é o intuito, a gente mudar o comportamento. E uma curiosidade é que no setembro a gente utiliza o laço, né? Que é o que faz uma vinculação direta com o Setembro Amarelo, que é o mês da saúde emocional. E nada é sempre muito importante lembrar que no trânsito também a saúde emocional conta muito, influencia muito na direção. Então, por isso, a gente faz esse trabalho de conscientização, pedindo que as pessoas tenham mais empatia, mais respeito, se coloquem no lugar do outro, para que a gente possa ter um trânsito mais seguro, com menos mortes e menos lesões. E acaba que sendo um reforço aí do Maio Amarelo também, né? Cada semestre ali tem esse momento aí, né? O momento de reforço, de relembrar o Maio Amarelo. Sempre, né, da importância de a gente estar aí respeitando, né, as sinalizações, né? Respeitando pedestres, outros motoristas, né? Então, todo mundo aí sai ganhando, né? Se tiver essa conscientização. Ô meninos, teve uma mudança no nome da secretaria que é responsável pelo trânsito. Inclusive, eu já apresentei com o nome novo aqui agora. Conta pra gente um pouquinho como era chamado, o que mudou, o que aconteceu nessa mudança, que eu sei que é recente. Pode ir. Anteriormente era a Secretaria de Defesa Social. Então englobava tanto a parte de trânsito, transportes, quanto a questão de segurança pública, né? A Guarda Municipal e Defesa Civil. Então hoje foi feito o desmembramento, né? Temos agora a Secretaria de Mobilidade Urbana, integrante, né, a Superintendência de Trânsito e Mobilidade Urbana e de Transportes. E separado temos agora a Secretaria de Segurança Pública, que aí vai estar ali dentro, né, a guarda, posturas, a defesa civil, né, então Os agentes de trânsito. então teve essa separação, acaba que ganha maior foco, né, cada um com o seu tema, né, vai conseguir trabalhar, ter a sua, como se diz, independência ali para poder estar fazendo seus serviços, né, e para tentar melhorar a gestão. E poder adotar ações mais direcionadas, né? Que quando você acaba que você você divide a secretaria, você consegue focar mais naqueles problemas direcionados que cada secretaria tenha. E também porque é uma tendência no país inteiro ter essa Secretaria de Mobilidade Urbana, inclusive na Política Nacional de Mobilidade Urbana. É uma sugestão também do plano de mobilidade que está sendo finalizado, né? Uma sugestão de ser criada essa secretaria e que já foi realizada. Então já está acontecendo. Já está acontecendo. Ô Matos, você como um cidadão uberadense, né, que anda aí pela nossa cidade, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para os meninos, assim, sobre essas questões do trânsito, antes da gente entrar nas novidades que a gente tem por aí? Claro. Douglas, em relação à segurança de trânsito, há câmeras de segurança que captam motoristas que atravessam a faixa de pedestre ou a sinalização dos sinaleiros? Tem sim. Hoje o sistema Uberaba Segura possui um sistema de câmeras
que ele consegue fazer a identificação de motoristas infratores. É uma medida, a gente chama fiscalização por vídeo monitoramento. É uma medida que ela é respaldada pelo Código de Trânsito Brasileiro, regulamentada através da Resolução 909, e ela permite que as forças de segurança façam a utilização de meios para poder fazer a captação de imagens e verificar as infrações. Só para exemplificar, a Polícia Rodoviária Federal hoje utiliza essa fiscalização através de drones. Em locais onde há muita incidência de colisões frontais, que geralmente são advindas e desrespeitas à sinalização da faixa contínua, ou seja, as pessoas fazem ultrapassagem em faixa contínua, um local proibido. E esse sinistro especificamente, ele é o sinistro que no meio da natureza dos sinistros, a gente considera ser o sinistro mais grave. É o sinistro que geralmente leva mais pessoas a óbito, possui mais fatalidades. Então, geralmente como são locais com grande extensão, a Polícia Rodoviária ela consegue levantar o drone e faz a captação daquele local ali e aborda posteriormente o cidadão e faz a notificação para ele. Aqui em Uberaba nós temos também, nós não utilizamos os drones, mas nós utilizamos o vídeo monitoramento. E é uma ferramenta que ajuda na segurança no trânsito. Todo sinistro de trânsito, 90% dos sinistros de trânsito advém da falha humana. E essas falhas humanas estão diretamente ligadas a infrações de trânsito. Basta que cada um de nós que está no trânsito dia a dia contabilize aí 5 minutos do nosso dia e vê a quantidade de infrações de trânsito que a gente não vê, né? Então, essas infrações, elas geralmente elas resultam em sinistros de trânsito. E esses sinistros de trânsito podem resultar em vítimas. E vítimas que podem ser desde vítimas leves a vítimas fatais. E é isso que a gente não quer. E a gente busca evitar o tempo inteiro esse perder vidas, porque no final de contas, toda vida importa. Gente, você estava falando, Douglas, e eu estava pensando, né? Trânsito e celular. O que vocês teriam a dizer para nós sobre trânsito e celular? Quer falar alguma coisa? Pode ser. Que assim, hoje o celular parece que faz parte do corpo, né, das pessoas, né? Então tá ali, mesmo a pé, não só no carro, mas mesmo a pé, né? A pessoa ali perde a atenção. Gente, outro dia eu quase atropelei um pedestre, porque ele não tava olhando. O sinal tava aberto pra mim, e se eu não tô dirigindo por mim e pra ele, Direção defensiva, eu tinha atropelado nele. E não tem muito tempo que eu tô vendo um ônibus parado, era à noite, ali perto da rodoviária, um ônibus meio de viagem, foi uma coisa esquisita, e uma pessoa deitada, eu falei, nossa, deve ser um acidente de moto. Não era. A moça atravessou no sinal vermelho pra ela, falando no celular, e o ônibus realmente pegou ela, mas graças a Deus era um ônibus de viagem, ele vinha, eu acho, bem lentamente, porque tava bem perto da rodoviária, e aquilo não foi uma coisa fatal, mas poderia ter sido, como o Douglas falou, fatal, né? Mas é aquela situação, o trânsito não é só, a educação não é só pelo carro, né? O próprio pedestre tem que fazer sua parte, né? Mas aquela coisa, o carro, o caminhão, né, que são maiores, né, tem que estar protegendo-se o mais fraco, o menor, né, claro. Mas se você fizer a parte também como pedestre, já evita muita coisa, né? Todos nós temos nossas responsabilidades. Cada um tem a responsabilidade. E só fazendo um gancho, existe um estudo britânico que ele fala que a utilização do telefone celular durante a direção do veículo, ele aumenta cerca de 400% a probabilidade de você se envolver num acidente de trânsito. Temos um outro estudo também, que o simples fato de você pegar o telefone celular a 80 km por hora e desbloquear e discar um número para fazer a ligação, somente discar um número para fazer a ligação, você percorre cerca de 150 a 180 metros totalmente às cegas. É um campo de futebol. Você percorre um campo de futebol totalmente às cegas, sem observar o que está acontecendo ao seu lado e qualquer imprevisibilidade que possa estar acontecendo. E isso serve para o pedestre, para o ciclista, né? A partir do momento que você está preso ali na tela, você pode ser surpreendido a qualquer momento por algo que você não esteja esperando ou algo que você esteja cometendo de equivocado, né? Às vezes você vai estar passando na faixa de pedestre, o sinal vai estar vermelho para você e você vai estar preso na tela do celular, vai passar e às vezes o carro ali não dá tempo de parar.
Gente, isso é muito importante, a gente estar atento. A gente acha que é uma coisa boba, não, mas eu só vou destravar. Acho que o Douglas que falou esses dias, eu fiquei também na cabeça, que são 2 segundos que muda tudo, né? 2 ou 3 a 4 segundos, 3 a 4 tudo muda. tudo muda. Então, gente, isso é muito sério, vamos ficar atentos sobre isso. Não só sobre o celular, mas tudo que possa distrair a gente enquanto a gente está na direção. E eu sei que tem novidade chegando aqui para Uberaba, que na verdade já está meio que implementado, já está funcionando, e eu queria que o Douglas contasse um pouquinho sobre o que é essa novidade. Tom, falei errado, era para falar Tom, gente, falei Douglas. Olhei pro Tom e falei Douglas. Tudo bem, tá certo. Então, a gente está implementando não, já tem mais de um mês e meio mais ou menos, que a gente já está com uma parceria com a Waze, que chama Waze for Cities, né? Uma parceria aí que é possível, é globalmente utilizado, né? O Waze, Tom, é só para o pessoal ficar atento, que eu acho que nem todo mundo sabe. É como se fosse o Google Maps. É um aplicativo para navegação, né? E ele tem essa parceria que é feita com municípios, com empresas, com instituições, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, né, para poder estar até monitorando e criando alertas de trânsito para os usuários, né. Então a gente está com essa parceria aí há pouco mais de um mês e ainda recente, mas já temos muitas informações com essa parceria, né. E como que iniciou essa parceria? Já tem pouco mais de 1 ano e meio que eu sou editor voluntário da Waze. No Google Maps eu sou editor há mais de 5 anos. E participando de alguns webinários, né, da Waze, eu conheci o Waze for Cities e já estava com a ideia na cabeça de trazer isso para Uberaba, né. Não trouxe no ano passado, no primeiro momento, porque a gente estava com muito trabalho aqui com o plano de mobilidade urbana, então deu uma adiada. Então veio a necessidade esse ano, até foi referente à CIA, a festa da CIA, de fazer interdição ali de frente da CIA, e foi nos pedidos ali, né, na Departamento de Trânsito, para fazer um mapa ali para poder estar desviando, para poder acessar o Deia Maria pelo Distrito 2, né? E eu falei, não, posso fazer isso no Waze e no Maps. Então essa informação chegou aos superiores, né? E inclusive chegou ao nosso vice-prefeito Mauricinho de Sá, que ele disse que viu isso lá no Rio de Janeiro funcionando, que o pessoal falou que funciona muito bem essa informação, e começamos a movimentar para poder estar trazendo isso para cá. Então conversei com os coordenadores da Waze aqui no Brasil e fizemos uma reunião online com o vice-prefeito Mauricinho, com o atual secretário de Segurança, que é o Weber, e depois dessa reunião, foi 1 semana depois, já estava funcionando. E o melhor de tudo, gratuito. Essa parceria totalmente gratuita. E que vai ajudar muito a população. Nossa senhora, Tanto para o município quanto para o cidadão, né? tem benefícios para os dois lados, sem dúvida. Tom, já puxando o gancho, uma perguntinha. Como os dados da Waze podem ajudar a prefeitura a tomar decisões melhores? Sim, então, com a parceria, a gente tem acesso ao banco de dados de todos os alertas que foram criados pelos usuários, ou criados por nós mesmos, né? Dos últimos 5 anos, aproximadamente 1 terabyte ali disponível ali dos últimos 5 anos, a gente vai recebendo. E com essas informações a gente consegue estar passando para os setores responsáveis para estar resolvendo algum problema. O que é mais visto aí em relação aos buracos, né? A gente recebe os alertas de buracos, a gente tem ali a informação do endereço e a coordenada geográfica de onde está aquele buraco. A gente passa então para a secretaria responsável por tapar o buraco e eles colocam no cronograma deles para poder estar fazendo esse serviço. Por falar nessa questão do tapa-buracos, recentemente eu estava passando uma vez que eu passo nela sempre, eu cheguei a mudar a minha rota por causa de um buraco, né? Começou um buraquinho, foi virando um buracal, até virar uma coisa que tava todo mundo caindo. E eu ficava pensando assim, gente, mas ninguém vai fazer nada, né? E até que um dia eu cheguei lá, tava num pedaço de galho de árvore, né? O que é comum a gente ver. Então existe essa forma de se comunicar. Existem outras formas também, né, que a população viu um buraco, viu um sinal, alguma coisa que possa se comunicar essas questões que a gente... Sim, claro, o Waze é só mais um aí para ajudar a gente, né, a
a receber essas informações para poder estar melhorando o trânsito, a cidade como um todo, né? Nós temos, por exemplo, o Todos pro Uberaba, que é um grupo de pessoas que fica rodando pela cidade como se fossem assessores de bairros, recebendo as informações, as reclamações, tanto presencialmente quanto tem também por telefone, né? A gente pode estar aí repassando esse telefone depois para todo mundo. Ó, gente, então a gente vai deixar aqui na legenda um pouquinho, né, desses telefones aí, explicando também um pouquinho o que é o Todos por Uberaba, que não é nossa temática de hoje, mas eu acho que a informação é importante e vale a pena, né? Na prática, para a população de Uberaba, vai perceber diferença ao usar o Waze? Ah, com certeza, porque ele, antes de sair de casa, ele já tem a informação de algum lugar que está com boa interdição, o próprio aplicativo já desvia a rota dele para aquele problema. Quando ele recebe o alerta de buraco, evita de passar no buraco que você passou, né? Passa de frente em zonas escolares, nas ruas, nos metros, assim, antes de chegar nas portarias das escolas, você recebe a informação de que você deve desacelerar. Que é também, né, uma excelente ferramenta, vai ser Esse ferramenta de segurança, né? Então, assim, não só isso, objeto na pista, se tiver neblina, fogo próximo da via, então tem todas as informações, a gente chega para a prefeitura, né? Para os servidores, para poder fazer as análises e tomar as melhores medidas. E um ponto interessante também, que às vezes a pessoa está muito apressada, e na correria do dia a dia ele está muito apressado e excede um pouco a velocidade, né? O próprio Waze, ele avisa ele, fala, Porque o Waze, ele é programado conforme a velocidade que é regulamentada ali da via, né? Inclusive, se você quiser até colocar lá, definir uma velocidade para você, é configurável também. Dá para configurar. Dá para configurar, mas ele apita ali quando você ultrapassa a velocidade, né? E te avisa, ó, você tá um pouco acima aí. Gente, que interessante. Então a população tem como alimentar isso. A gente não vai fazer isso, pegar o celular dirigindo, tá, né, Tom? É uma recomendação que eu ia fazer também, né? Que assim, por mais que seja uma interação mínima, não é você ficar no celular, por mais que sim, é interação mínima, é um toque ali no celular, né, um dígito ali, mas a ideia que eu sempre dou é parar o carro, você tira ali 15 segundos no máximo, você para o seu carro, cria o alerta ali de algum problema da via, ou a outra ideia... Ô Tom, a ideia que mais queria girar aí. Bem bacana. Às vezes as pessoas estão com a criança no carro, né? Ali, e a criança geralmente tem um comportamento mais atípico dentro do carro. Então por que o pai não coloca a criança como o seu copiloto, né? Ou o seu também copiloto. Ou o próprio jovem já toma ali a iniciativa como copiloto, né? Vai ser o copiloto do pai. Criança hoje já fazer essa interação, já sabe mexer em celular muito rápido e vai ser um joguinho pra E ele. você acaba que tira o condutor do volante. Isso. Do celular, né? E você ganha uma ferramenta a mais que é o seu condutor ali, um copiloto. O leite criar uma interação ali, né? Da criança era filho, um amigo. Acaba acontecendo, querendo ou não, uma educação, né, no trânsito. Já vai preparando para os futuros aí motoristas da nossa cidade. Sim, não, amigo, com certeza. Pra que a mulher do Maps a gente tem as nossas crianças? É pra dirigir, muito conduzir. Lembrando que as crianças de hoje são os futuros motoristas, chamam assim. Sim, exatamente. Mas a gente tem uma outra novidade além disso também, que hoje tá tão em voga, e a inteligência artificial, né? E em breve vai estar disponível também para diminuir mais ainda a interação com o celular, né? Que é o Gemini, que é a inteligência artificial da Google, integrada ao Waze, em que em vez de você clicar no ícone e ficar procurando qual que é o alerta, você só clica no ícone e fala qual que é o problema. Tem buraco na via, tem um carro quebrado aqui, e ele mesmo, semáforo que está quebrado, e ele mesmo já alimenta, já cria o alerta, e esse alerta vai para o banco de dados. Olha só. Vai diminuir mais aí. Artificial ajudando a gente mais assim. Tem muita gente que tem medo dela, né? Mas ela vem mais para beneficiar, né? Não tem porque ter medo, né? Telefone celular é uma excelente ferramenta. Isso é uma ferramenta que hoje nos possibilita N situações e que podemos facilitar muito as nossas vidas. Mas
que quando utilizado de forma equivocada na direção veicular, torna-se uma ferramenta extremamente perigosa. Basta saber utilizar, né? Sem essa certeza. E dos alertas, quais são eles que o aplicativo traz para contribuir com a redução de acidentes? Sim. Tem até o próprio alerta de acidentes, né? Que muitas vezes acontece o acidente, a pessoa tá passando ali e fica curiosa, aí acontece, nossa, pela curiosidade, né? Pela velocidade. Então, a questão da indicação de estar ultrapassando a velocidade, né? Para reduzir a velocidade. De zonas escolares, como eu expliquei também, né? Que já dá um alerta ali, que já identifica, ó, tem crianças, tem pais ali, né? Com crianças. Que mais? Desviação de curva perigosa também. Ele também alerta sobre, como é que fala? Radar, essas coisas. Também, que ajuda a diminuir objetos na pista. Por exemplo, aconteceu ontem aqui, tava com óleo na pista. Isso aí poderia ser indicado também, né? Por mais que não tenha específico óleo na pista, mas o objeto na pista, sim. A pessoa já cria o alerta, ó, tem alguma coisa ali em alta diferente, né? E infelizmente teve alguns acidentes, né? Algumas pessoas ali caíram de moto, tal, não sei como é que foi com o carro, mas todas essas informações assim, a própria prefeitura se recebe num primeiro momento, ou os próprios motoristas podem estar colocando isso aqui para os próximos que vierem, né, ficarem mais atentos, né? Gente, vocês me fizeram lembrar uma coisa na minha infância. Eu achava muito interessante quando a gente estava indo em viagem, alguma coisa, tinha um acidente na pista, o motorista que vinha, viu o acidente, ele dava aquele sinal de alerta. E como as coisas evoluem, né? Hoje você tem algum API, Eu faço isso. Coloco o aplicativo e continuo também. dando sozinha. E lembrando que o aplicativo, ele ainda pede que os outros usuários atualizem, né? Se aquele veículo ainda está ali, se aquele buraco ainda está ali, se o buraco for ainda está em aquela situação. A própria prefeitura não precisa ir lá e tirar do sistema. Os usuários vão lá e... aqui não vai chegar a pergunta para você de validação, que chama. E você coloca lá, não tem mais buraco. Aí não vai ter mais aquele problema ali pra, né, aquela informação a mais ali, não precisa estar ali mais, né? Ô, gente, essa parceria da prefeitura com o aplicativo, da Secretaria de Mobilidade Urbana, isso é muito importante. Eu tenho certeza que essa informação muitos de nós não sabíamos. E não tem segredo, né, gente? É só ir lá, abaixar o aplicativo, fazer seu cadastro, começar a usar, não só os motoristas, mas como os meninos falaram, os pedestres também. E antes de finalizar, meninos, eu sei que o tema da campanha é Toda Vida Importa, não é? Desacelere, tem maior. CPI para a vida. Desacelere, sobre a vida é o tema da campanha desse ano, mas antes da gente encerrar, eu queria que o Douglas deixasse uma mensagem para os nossos meninos e que o Tom também deixasse uma mensagem para os nossos meninos. Tá, vamos lá. Seja você a mudança no trânsito. Seja que todos nós sejamos a mudança no trânsito. O trânsito só muda a partir do momento que nós mudamos o nosso comportamento. Toda vida importa e toda ação no trânsito resulta em consequências. Então, vamos ter mais empatia, nos colocar no lugar do outro, respeitar as normas de trânsito e que possamos ser propagadores das boas normas, da empatia, de nos colocar no lugar do outro. No trânsito, toda vida importa. O ano passado a gente trabalhou muito com a paz do trânsito, começa por você. E é uma frase que me sensibilizou muito e eu vou encerrar a minha participação com essa frase. Que a paz do trânsito esteja conosco, que a paz do trânsito esteja com você e seja multiplicador da paz no trânsito. E, por favor, respeitem as sinalizações, né? A gente está aí trabalhando, tentando da melhor forma deixar todos os cruzamentos e vias bem sinalizados, né? Funcionando, né? Infelizmente, as pessoas muitas das vezes, né, na correria não prestam atenção e por essa pouca falta de atenção, né, acontece um sinistro. E além da sinalização, a gente tem que aproveitar o que a tecnologia está nos oferecendo, né? E utilizar da forma mais correta possível, né? Com segurança, com a ajuda, né? A gente está falando aqui, procure o seu copiloto, procure poder estar utilizando aí as ferramentas também, né? De interação do seu filho. Utilize
o Waze nos dê informações para melhorar mais ainda aí a mobilidade da nossa cidade. Gente, antes de encerrar, eu quero agradecer muito a participação dos meninos, agradecer muito o Max também aqui. Mas antes de encerrar, agora em outubro, faz um ano que eu tive um acidente muito grave de trânsito, meu carro deu perca total, eu parado num pare. Graças a Deus, eu quebrei só 4 costelas e tô aqui hoje podendo contar essa história. Então, gente, desacelere, porque quando a gente deixa de ouvir a história e passa a ser parte dessa história, a gente começa a entender muito mais do que a gente não entendia antes. Hoje, eu dirijo de uma forma que talvez eu nunca dirigi na minha vida, mas de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais preocupada com o outro, porque não é só preocupada comigo, porque quando você está no trânsito, você tirar a vida de alguém, eu imagino que seja uma coisa muito séria, e essa experiência eu acredito que ninguém queira viver assim. Então, que como o Douglas, como o Tom falou, que a gente possa ter essa paz no trânsito. E o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Um beijo gigantesco no coração de vocês, da Tia Lu.